E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, dando continuidade ao nosso estudo, neste momento nós veremos exercícios comentados, tá? E qual é o estudo que nós iniciamos? Bom, nós iniciamos falando, né, dos conjuntos, a teoria dos conjuntos, né? Na sequência, nós falamos a respeito dos conjuntos numéricos e dentre os conjuntos numéricos, nós vimos o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais e, claro, eu não poderia deixar de falar do conjunto da letra mais bonita do alfabeto, né? A letra R, conjunto dos números reais. Gente, brincadeiras à parte, mas você sabe, né? Além desses, ainda existe mais um conjunto, que é o chamado conjunto dos números complexos. Só que esse conjunto, você só vai estudar ele lá na terceira série do ensino médio. Então, para todos os efeitos, dentro do nosso estudo do conteúdo da primeira série do ensino médio, nós estaremos falando até o conjunto dos números reais, tá? E logo na sequência, nós falamos a respeito dos intervalos. Na aula anterior, nós vimos os intervalos limitados e ilimitados e a consequência daqui é a representação na reta. Neste momento, nós falaremos para você, justamente aqui traremos para você alguns exercícios e mostraremos o procedimento de resolução, até, né, para que você se familiarize, ou melhor, vai que você resolve, né, dar um pause, tentar resolver sozinho, depois só garantir que você acertou, porque tenho certeza, você já está craque nesse assunto. Fala para mim, não é verdade? Tenho certeza que sim. Mas, sem mais conversas, vamos agora falar, né, apresentar para vocês alguns exercícios e o procedimento de resolução. Bom, então, vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: represente sobre a reta real cada um dos seguintes conjuntos. Então, veja, aqui na letra A, nós temos o conjunto A e ele é dado por x pertence aos reais, tal que x, né, está compreendido entre 1 e 2, ou, dito de outra forma, 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Gente, veja que, nesse caso aqui, ó, a minha desigualdade, ela tem o igual. Desigualdade tem o igual, mas é a barrinha do igual, gente. Eu não estou sendo redundante nem com cacofonia aqui, não, né? Olha, eu me metendo agora na aula de língua portuguesa. Cacau, help. Tá? Então, vamos lá. No caso aqui, por eu ter essa barrinha logo abaixo aqui do símbolo, significa dizer que eu tenho um tipo de intervalo. E que intervalo é esse? Aqui nós temos o intervalo fechado. Tanto no 1, olha só, acompanha, está na sequência do 1, quanto no 2, após, né, aparece o 2. E como é que eu coloco isso na reta real? Lembra que tem a questão da bolinha, tá? E, no caso, a bolinha está pintada tanto para o 1 quanto para o 2. Significa dizer que 1 e 2 pertencem ao intervalo considerado, tá? E, obviamente, todos os valores compreendidos entre 1 e 2, inclusive eles, tá? Temos ainda mais um conjunto, olha só ele aqui se apresentando para nós, o conjunto B, e ele é dado por x pertence aos reais tal que 0 menor que x menor que 3. Veja, agora eu não tenho aquela barrinha logo abaixo da desigualdade, ó, diferente aqui do primeiro exemplo, ó, não tem essa barrinha. E o que que isso significa? Significa, então, que agora eu tenho um intervalo aberto. Aberto tanto para o 0 quanto para o 3. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que 0 e 3 são extremidades, mas tanto o 0 quanto o 3 não fazem parte desse intervalo, eles são apenas os extremos, tá? No caso, extremo inferior e superior. Veja, olha essa representação como ficou. No caso, né, esse conjunto B, ele tem bolinha aberta ou bolinha não pintada, né, tanto faz, no 0 e no 3, tá? E isso é característica de quê? Característica de intervalo aberto. Na sequência aí, nós temos mais um conjunto, aqui conjunto C, e ele é dado por x pertence aos reais, tal que 0 menor ou igual a x ou x maior que 2. Veja que aqui, esse conjunto C, ele tem aí duas partes, né? Na primeira delas, eu tenho aqui, né, no caso, um intervalo fechado, fechado no 0, e
Na segunda parte da informação que compõe esse conjunto, eu tenho agora um intervalo aberto. E como é que eu vou representar isto na reta? Gente, eu vou colocar cada partezinha, tá? Veja, ó, x menor ou igual a zero. Significa dizer que é todo mundo que está antes do zero até ele. Então, ó, todo mundo antes do zero até ele, inclusive ele, porque a bolinha está pintada, tá bom? E a outra parte que diz que é todo mundo que for maior que o 2. Então, o 2 não faz parte do intervalo, ele é extremo apenas, tá? E todos os valores maiores do que ele estão aqui representados pela corzinha diferente, tá? Então, significa dizer, no teu material ou em alguns livros, você vai ver que essa corzinha diferente aqui está demarcadinha, riscadinha ou achurada, tá? É a outra terminologia que nós usamos. Mas, tanto faz, desde que fique claro que você está representando ou riscando, né, para achurar ou botando de uma outra cor, tá fazendo todo o sentido e você está, assim, representando esse conjunto aqui, tá? Que tem aqui, no caso, por intervalos, certo? Vamos ver mais um? No caso aqui, ó, o conjunto D. No conjunto D é dado por x pertence aos reais tal que menos 1 menor do que x menor do que 0 ou x maior ou igual a 3. Mais uma vez, eu chamo a tua atenção que a escrita desse conjunto tem duas partes. E, veja, a primeira parte, eu tenho um intervalo limitado, tá? E na segunda delas, eu tenho agora um intervalo ilimitado. Como é que eu vou fazer isso? Do mesmo jeitinho, ó, lá na letra C, no conjunto C, nós temos, né, dois intervalos ilimitados e nós fizemos a representação. Então, para este outro aqui, não vai ter diferenças, claro. A diferença que vai ter em relação aos valores, porque os extremos são distintos, né? Mas é possível fazer a representação do mesmo jeitinho que fizemos na anterior. Acompanha comigo, ó. Aberto no menos 1, bolinha não está pintada para ele. Aberto no 0, também a bolinha não está pintada. E qual é a parte que é o do conjunto? Perceba que aqui está num tom diferente, tá? Então, todos os valores compreendidos entre menos 1 e 0 estão representados aqui na primeira parte, tá? E a segunda parte do conjunto, ó, x maior ou igual a 3. Maior ou igual, bolinha fechada ou pintada. Então, ó, 3, bolinha pintada e todo mundo que é maior do que ele, tá? Então, veja que você pode representar na reta real intervalos fechados, intervalos abertos, fechado à direita, fechado à esquerda, aberto à esquerda e também os ilimitados, tá? Então, perceba que toda essa representação aqui é para você treinar essa representação na reta de intervalos, tá? Vamos continuar aí. Veja que agora, né, muito embora, não era para aparecer assim logo de cara para vocês, mas já apareceu, deixa, vamos embora. Bom, vamos lá. Descreva, conforme a notação da teoria dos conjuntos, os seguintes intervalos. Então, veja que aqui eu tenho o intervalo fechado, né, no 1 e no 3. Aqui, ó, nós já estamos representando ele, lembra sempre, intervalo fechado, a barrinha embaixo da desigualdade, tá? O menor tem a barrinha do igual, é menor ou igual. Então, ó, fechado no 1 e no 3. Aqui eu tenho menos 1, no 1 negativo, tá? Menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Fechado no 0, aberto no 2. Como é que eu digo isso? Tá aqui, ó, x pertence aos reais, tá o quê? Fechado no 0, menor ou igual para ele, tá? E o 2 é aberto, então só menor. Próximo. Aqui eu tenho aberto no menos 3 e também aberto no 4. Como é que eu digo isso? X pertence aos reais, tá o quê? Veja que não tem a barrinha do igual, tá? Ó, menos 3 menor ou igual a x, menor do que x, perdão. Menos 3 menor do que x, menor do que 4, tá? E temos mais outro intervalo, olha só. Do menos infinito até o 5. E o no 5, ele é aberto. Olha só. Menos infinito e no 5 aberto. Como é que eu escrevo isso? X menor do que 5. Vamos testar agora, ver se você entendeu. Ó, fechado no 1, mais infinito. Significa dizer que vai ser bolinha pintada ou não pintada? Gente, você sabe, né, que aqui nesse caso, a bolinha pintada já é característica, né, de todos os valores que são maiores do que 1.
tá bom? Então, nesse caso aqui, x pertence aos reais está o quê? X maior ou igual a 1. Tá bom? Então, nós vimos aí alguns intervalos e fizemos a respectiva representação dele em linguagem matemática, não mais na reta numérica, tá bom? Então, passemos agora para a próxima questão. Esta questão aqui, acompanha comigo o enunciado, diz o seguinte: utilizando a representação gráfica dos intervalos sobre a reta real, determine a interseção entre A e B e também a união entre A e B, sendo A o intervalo fechado, né, no 0 e no 3, e o B, intervalo também fechado no 1 e no 4. Tá? Então, veja, aqui o nosso objetivo é dizer o que existe em comum e dizer também a reunião, como é que ela é representada. Tá? Então, interseção é o que há de comum, se houver, e a união é junta todo mundo e me diz como é que ficou, tá bom? Como é que fica isso na reta? Ó, aqui o conjunto A representado, ó, bolinha pintada no 0, bolinha pintada no 3 e todos os valores compreendidos entre eles, tá? Conjunto B, bolinha pintada no 1 e também no 4 e todos os valores compreendidos entre eles, tá? E agora, nesta representação aqui, ó, eu vou ver aquilo que se repete, os pedacinhos que se repete. Mas para que eu veja isso, eu já te adianto que todos os valores, ó, o 0, o 1, o 3 e o 4, eles devem ser demarcados na reta, tá? No caso da interseção, veja, ó, analisa aqui pedaço por pedaço comigo, ó. Entre 0 e 1, está pintado lá na de cima, mas nessa aqui não. Significa dizer que esse aqui não está igual em ambos os conjuntos. Então, continua sem estar pintadinho, tá bom? Olha o outro pedaço, entre 1 e 3. Entre 1 e 3, ó, perceba que está pintadinho. Então, isso é o que se repete em ambos os conjuntos. Logo, continua pintadinho. A mesma análise está sendo feita lá entre o 3 e o 4. Ó. Aqui não está pintado, mas aqui está. Então, continuará sem estar pintado, tá? Então, agora eu já posso dizer quem é o conjunto que é formado pela interseção de A e B. Ora, esse conjunto é o conjunto fechado no 1 e também no 3. Todos os valores compreendidos, né, entre 1 e 3, sendo que esse 1 e esse 3 fazem parte do intervalo considerado, tá bom? Temos ainda outro conjunto para dizer, né, que é o da união, ou seja, vamos juntar todo mundo e me diz como é que fica. Ora, juntando todo mundo, eu vou pegar os extremos. Então, o primeiro extremo é o 0 e o outro extremo é o 4. Perceba que na hora que eu juntar, ó, isso aqui que estava presente neste conjunto, mas não neste, como eu estou reunindo, ele vai estar presente também na reunião. Aqui já estava, continua, tá? E lá, ó, só esse pedacinho que fazia parte do conjunto B, mas como eu estou unindo ou reunindo, também vai fazer parte do meu conjunto. Perceba que aqui o conjunto união entre A e B é dado por x pertence aos reais, está o quê? 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4, ou intervalo fechado no 0 e fechado no 4, tá bom? Então, aqui é para você já ir, mais uma vez, se acostumando com essa representação e não por acaso nós já começamos a fazer operações com os conjuntos. Que operações são essas, Renata? Não entendi. Nós pegamos a interseção e a união. Tem outras? Tem. E não se preocupe, a gente vai ter um estudo específico sobre isso. Muito embora, né, nós já tenhamos falado a respeito disso em outras aulas. Mas nós vamos reforçar, tá? Não fica preocupado, porque nós vamos reforçar esse estudo. Tá bom? Então, essa foi a nossa questão de número 3. E, veja, reforço para você, nós já começamos a fazer operações com conjuntos. No caso específico aqui, nós estamos apenas trabalhando com a interseção e com a união. Digo mais, em alguns exercícios, não vai ser suficiente você fazer essa representação aqui. Pode ser necessário, e principalmente em questões que envolvem gabarito, né, de opções, você vai perceber a necessidade de usar essa representação aqui, ó, do conjunto propriamente dito, ou esta outra representação aqui que é típica dos intervalos. Então, saiba sempre, né,
cada forma de representar, como eu represento com a linguagem de intervalos, como eu represento com a linguagem de conjuntos, como eu faço a representação gráfica. Isso vai te ajudar muito nos exercícios que você pode encontrar por aí, tá bom? Continuando aí, tá? Ó, aqui só para reforçar, tá? A interseção entre A e B, fechado no 1, fechado no 3. A união entre A e B, fechado no 0, fechado no 4. Foi aquilo que eu acabei de dizer para você, tá? E lembre que isso aqui tem ainda mais uma forma de dizer. X pertence aos reais, tá o quê? 1 menor ou igual a x menor ou igual a 3. E tem esse outro aqui, x pertence aos reais, tá o quê? 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4, tá? Então, dito isso, finalizamos a questão de número 3 e vamos passar para a questão seguinte. Olha só essa questão aqui. Para ela, aqui, nós precisamos escrever, né, a representação desses intervalos aqui na linguagem, né, de conjuntos. Então, escreva os intervalos representados graficamente. Então, eu vou usar a linguagem típica do intervalo ou eu vou usar a linguagem de conjuntos. É interessante você sempre, né, colocar as duas para garantir que você está entendendo. Então, aqui na letra A, eu tenho um intervalo fechado no menos 4 e fechado também no 2. Como é que eu digo isso? Olha só, fechado no menos 4, fechado no 2. Representação de intervalos. Se eu quisesse falar em linguagem de conjuntos, x pertence aos reais tal que, menos 4 menor ou igual a x menor ou igual a 2, tá? Então, esse foi a nossa letra A. Na letra B, ó, a bolinha está aberta no 1 e segue indefinidamente, no sentido, né, entre aspas, positivo, tá? Porque aqui no nosso caso é para a direita. Então, simplesmente por eu ter bolinha aberta, isso aqui está certo, gente? Não tá, tá? Então, aqui já chamo tua atenção que ou você bota um parênteses, que também é representação de intervalo aberto, ou vira esse símbolo para o outro lado. Isso aqui está errado, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, é aberto e não fechado. Aberto no 1 até mais infinito, tá bom? Essa representação aqui, ó, é para o de baixo, só que invertendo, tá bom? Vamos ver como é que está aqui o de baixo. Ó. Agora sim. No de baixo, ó, todos os valores menores ou iguais a 1. Então, do menos infinito até o 1. E no 1, tá? Intervalo fechado. De novo, isso aqui está errado, tá? Corrija aí no teu material. Próxima. Olha só esse intervalo aqui, ó. Tá aberto no meio, né? Meio, fração meio. E tá fechado lá no 3. Gente, aqui eu tenho um intervalo aberto à esquerda, ou, dito de outra forma, um intervalo fechado, né, lá na direita. E como é que eu represento isso aqui lá com essa escrita de intervalo? Você só vai usar, né, o aberto e o fechado. No caso aqui, ó, como o meio tá, a bolinha não está pintada, intervalo aberto no meio. Para o 3, a bolinha está pintada, então, fechado no 3. Tranquila essa representação. E como é que eu digo isso em linguagem de conjuntos? X pertence aos reais tal que, meio menor do que x menor ou igual a 3, tá? Próximo, olha só. Tá fechado nos dois extremos. E quais são esses extremos? Menos raiz de 3 e raiz de 3. Ou mais raiz de 3, tá? Tanto faz. Aqui, como é que eu digo isso? Fechado para os dois, né? O é fechado no menos raiz de 3, fechado no raiz de 3. Ou x pertence aos reais tal que, menos raiz de 3, menor ou igual a x, menor ou igual a raiz de 3. Temos mais uma que está aqui representada na letra F. Veja que eu tenho bolinha aberta, ou não pintada, né? Para o 0,75 e também lá para o 0,90 ou 0,9. Como é que eu digo isso aqui com a representação de intervalos? F aberto no 0,75, veja que em todos os outros, ó, nós usamos vírgula. Mas, nesse caso aqui, como o número já possui vírgula, se eu colocar novamente uma vírgula aqui, você não vai entender qual é o número que eu estou trabalhando. Então, quando você tiver na escrita de intervalo número decimal, número que tem vírgula, use o ponto e vírgula para que você possa compreender qual é esse número, tá? Então, ó,
Diferente dos todos os outros, ó, porque todos os outros, nenhum deles tinha vírgula. Aqui temos um caso em que o número por si só já tem a vírgula acompanhando. Então, substitua a vírgula padrão pelo ponto e vírgula, tá? Não mudou nada, é só uma pequena substituição para você compreender o número, tá? Então, aberto no 0,75 e também aberto no 0,90. Gente, espero que vocês tenham compreendido, tá? Reforço bem aqui, ó, não é fechado, é aberto, tá? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.